Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje vou falar aqui de uma figura muito importante da música popular brasileira e infelizmente ele é mais respeitado fora do Brasil do que aqui dentro, mas acho que isso também não deve incomodá-lo muito, porque ele é muito respeitado lá fora, como eu disse. E esse artista é o Marcos Valle, e junto com o irmão dele, o Paulo Sérgio Valle, ambos compuseram aí canções fantásticas aí do repertório brasileiro. Eu vou destacar os meus dois álbuns preferidos do Marcos Valle. O primeiro, Vento Sul, de 1972. Aqui uma contracapa também bem bonita. Aqui o álbum, a capa dele. Aqui ele faz algumas notas aqui com relação ao álbum. E como ele próprio diz aqui nessa página aqui, ele diz que é um disco bem diferente dos anteriores, porque é um disco mais experimental, é um disco que marcou meio que a fase hippie dele, isso nas palavras do próprio Marcos Valle. E temos aqui músicos incríveis, como o caso do Terço, o Terço que acompanha o Marcos Valle aqui, o Frederico, também o excelente guitarrista aí do Som Imaginário, chamado de Fredera aqui por ele, e também o trio Paulo, Cláudio e Maurício, aqui o Paulo e o Cláudio Guimarães, apenas que eram irmãos gêmeos, também ajudaram aqui nesse disco. E ele foi gravado em Búzios, alugaram uma casa de praia em Búzios, uma casa de pescadores, segundo ele conta aqui, e o álbum tem um pouco desse clima bucólico, vamos dizer, é um álbum bem bucólico, meio pastoral algumas vezes, não é muito eletrificado, ele deixa um pouco de lado a soul music aqui, que ele estava a todo vapor no disco anterior dele, que era o Garra. Então aqui ele realmente é um disco mais relaxado, um disco mais hippie mesmo. Mas ainda temos pérolas bossanovísticas, como temos aqui, por exemplo, Pista 02 e Malena, que tem bastante de bossa nova. Mas já temos também lindas baladas, como o caso de Voo Cego, que é do Cláudio Guimarães, não é do Marcos Valle, essa canção foi composta pelo Cláudio Guimarães. Também temos Deixa o Mundo e o Sol Entrar, também é outra lindíssima balada, e principalmente no caso de baladas, aqui temos Mi Hermosa, que é simplesmente genial, essa é uma canção que me arrepia toda vez que eu escuto, de tão maravilhosa que é. Ele cantando em falsete aqui com uma interpretação vocal estupenda, para mim é um dos grandes destaques do disco. Temos também coisas, como eu falei, ele diz aqui, mais experimentais, como o caso de Democústico, também é uma música que eu gosto bastante, também tem um pezinho na música nordestina aqui, de cordel. Bodas de Sangue, um instrumental também meio sombrio, meio soturno. Então aqui só tem a faixa Vento Sul também, que é uma faixa, tipo, lembra bem o que o 14 Bis faria anos depois, no caso. Rosto Barbado, uma música bem dramática também. Então é um disco. E também temos aqui Paisagem de Mariana, que é uma que também não foi composta pela dupla Marcos e Paulo Sérgio Valle, sim pelo Frederico, guitarrista do Som Imaginário. Então é um álbum impecável, diríamos assim. Esse aqui vale muito a pena você ouvir naqueles dias mais despreocupados, um fim de semana ensolarado e meio preguiçoso, assim, vale muito a pena você escutar com esse espírito. E depois, aqui já bem mais diferente, um álbum bem mais tenso, vamos dizer, desde a capa já diz isso. O álbum seguinte, Previsão do Tempo, de 1973. Que até a capa me angustia, me dá um pouco de aflição. Aqui é como se ele estivesse sendo torturado mesmo, acho que essa era a ideia dele, quando ele quis falar sobre esse álbum aqui. Também temos aqui as letras. E aqui ainda temos duas canções com o Terço, mas a maioria das canções aqui foi quem tocou junto com o Marcos Valle foi o grupo Azimuth. É um grupo até que tem esse nome por causa de uma das músicas
de um álbum anterior do Marcos Valle, que é o Mussangs Cor de Sangue, ou Corcel Cor de Mel. Então o grupo Azimuth tem esse nome por causa dessa canção que o Marcos Valle compôs. E aqui, como eu falei, o ambiente é bem mais pesado e meio irônico também. Temos aqui, já começa com Flamengo Até Morrer, que foi destroçada pela esquerda da época, porque acharam que era uma música alienante, e era justamente o contrário. Essa música é irônica até a medula. Ele está, na verdade, criticando essa alienação e não fazendo coro com ela. Então, a esquerda da época muito erradamente, equivocadamente, achou que era uma música alienada, e muito longe disso. Nem Paletó Nem Gravata é uma música que já tem é um pouquinho mais alegre do que as outras aqui. Tira a Mão já é uma música mais enfesada também, uma letra bem mais enfesada. Mentira, que é uma música que o próprio Marcos Valle diz aqui também nessas notas aqui do encarte, que se tornou um sucesso de pista, sucesso de dança, nas pistas de dança, na Europa e no Japão, fez muito sucesso lá. Previsão do Tempo, a faixa título, também é instrumental, meio tensa também. Outra que eu gosto muito, minha preferida aqui, Os Ossos do Barão. É uma música também que tira um sarro aí, tanto daqueles aristocratas decadentes que não tem mais dinheiro, perderam todo o dinheiro, mas não perderam a pose, como faz uma crítica também àqueles novos ricos que querem se tornar nobres, sendo bem toscos, vamos dizer assim. Então ele faz uma crítica a esses dois tipos de pessoas. E também teve uma novela da Globo com esse nome, e essa faixa evidentemente entrou na trilha sonora da novela. Depois temos aqui uma música chamada Não Tem Nada Não, dividida em duas partes, que não é que aqui o Marcos Valle não faz parceria com o irmão dele, com o Paulo Sérgio Valle, mas sim com o Elmir Deodato e o João Donato. Uma música de bossa nova moderna, com um balanço bem gostoso de ouvir. Também uma das melhores para mim aqui, junto com o Osso do Barão, é Samba Fatal. Samba Fatal é uma música, é um samba mesmo, mas um samba paranoico, com uma letra bem paranoica também. E tem uma execução aqui, no caso do terço, fantástica. Isso também é um clássico. Tio Balaquieba, que fala um pouco de tortura, também daquele período barra pesada. 1973 foi um período bem barra pesada na história do Brasil. E para meio que dar um respiro aqui, a gente tem De Repente Moça Flor, que já é uma música bem lírica, bem romântica. Mas o que predomina no caso aqui é uma certa tensão no ar, como diz aqui a própria capa. Vou mostrar de novo aqui, tanto a capa quanto a contracapa já dão esse clima meio de sufocamento, de não poder falar ou não poder se expressar. Depois disso, Marcos Valle lançou um álbum auto-intitulado em 1974, com muita orquestração, e depois ele ficou um longo tempo sem gravar nada aqui no Brasil. Só na década de 80 que ele foi surgir bem mais pop, no caso. Desagradou alguns velhos fãs, mas angariou outros. E ele não tem parado desde então. Marcos Valle, apesar de não lançar discos à torta direito, ele está sempre lançando alguma coisa. E como eu falei, ele é muito respeitado lá fora. Lá fora ele tem feito, antes da pandemia evidentemente, ele tem feito mais shows, estava fazendo mais shows, muito mais do que aqui no Brasil. Uma cantora americana que chama Stacey, agora não me lembro o sobrenome dela, fez um show conjunto com ele lá fora, que até o Canal Brasil chegou a transmitir também. O Marcos Valle, não tem nem muito o que falar dele, é uma grande personalidade da MPB, e que sempre se deve ouvir os álbuns que ele tem. Ele tem uma diversidade de álbuns e não são todos uns parecidos com os outros, por isso que é sempre uma satisfação ouvir as diferentes facetas desse extraordinário artista brasileiro. E lembra vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!